Red Bull Bragantino contra São Paulo Futebol Clube, Paulistão Profissional. O jogo realizado no 8 de fevereiro de 2025. Os denunciados: Luiz Antônio da Rocha Júnior, do Bragantino, Nelson Miranda de Lima, do Bragantino, Diego Serri, do Bragantino, e a própria equipe do Bragantino. Auditor relator, Dr. Tiago Nicasso, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Em traço de denúncia oferecida à Procuradoria, em face de 4 denunciados, seguem as denúncias. O atleta profissional Luiz Antônio da Rocha Júnior, do Red Bull Bragantino, foi denunciado nos artigos 254, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 243-F, parágrafo 1º e 258 do CBJD, pois, conforme consta na súmula e do relatório do árbitro assistente, o atleta, após ser advertido aos 31 minutos do primeiro tempo por ação temerária, foi expulso nos acréscimos do mesmo período ao receber o segundo cartão amarelo por nova ação imprudente contra o atleta Marcos Antônio Silva Santos. Ao se retirar de campo, fez gestos simulando roubo e proferiu as seguintes palavras, abre aspas, vieram para nos roubar, vocês são ladrão, fecha aspas. Na sequência, desobedecendo a determinação do gerente de operações para que se dirigisse ao vestiário, permaneceu no túnel próximo ao campo, de onde continuou protestando e proferiu a seguinte expressão, abre aspas, estão nos roubando essa árbitra vagabunda, fecha aspas. O atleta é primário. A gremiação Red Bull Bragantino foi denunciada no artigo 211 por, aos 27 minutos do primeiro tempo, ter seu sistema de irrigação acionado indevidamente durante a partida, causando uma paralisação de 1 minuto. Segundo o relatório, o incidente foi justificado como erro do sistema pelo senhor Carlos Alberto Guerra. Consta dos autos que a agremiação possui diversas anotações em sua ficha disciplinar, incluindo reincidência específica em infrações do artigo 191 e 206. O gandula, senhor Nelson Miranda de Lima, foi denunciado no artigo 258 do CBJD por, conforme relatado em súmula, não se comportar de maneira adequada em seu trabalho, jogando a bola para o campo de jogo e sendo expulso aos 44 minutos. O gandula é primário. O dirigente, senhor Diego Serri, foi denunciado nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2 e 258-B, parágrafo 2º do CBJD, por, durante o intervalo da partida, ter adentrado o campo pela passagem do vestiário sem a devida autorização para protestar contra as decisões da arbitragem. O fato foi relatado tanto na súmula quanto no relatório da equipe de apoio, tendo sido denunciado e identificado pelo gerente de operações. A certidão de antecedentes demonstra que o denunciado é primário. A Procuradoria instruiu a denúncia com vários links dos lances e a defesa do Red Bull apresentou 4 anexos, 3, com um parecer da Federação Paulista, um parecer técnico da empresa, Green Care e uma imagem ilustrativa à distância. E também tem a presença do defensor da agremiação e o atleta também está presente. Esse é o relatório, presidente. Obrigado. Doutor, qual que é o seu nome? Guilherme, boa tarde. O senhor tem provas a produzir? As provas foram juntadas aos autos e tem o depoimento do atleta, Ok. Luiz Antônio Juninho Capixaba. Tá bom. Os dois aqui? O mesmo. Tá. Perfeito. Então tá bom, aqui é Júnior, né? Então tá bom. Então vamos ouvi-lo. Ele já foi identificado? Tá bom. Vamos ver primeiro, então? Melhor, né? Já ouvimos o Júnior. Vou perguntar para você.
Todo mundo satisfeito? Ah, tem outro. Tem outro vídeo, então. Satisfeitos? Relator quer fazer as perguntas? Complemento isso. Tá bom. Boa tarde. Obrigado pela presença. A gente gosta de frisar que é muito importante e é muito bem recebido quando o atleta, dirigente, agremiação, ela participa da sessão de julgamento e ela vem contar melhor a sua versão do que aconteceu. Então, eu queria que você descrevesse para a gente desde o momento do lance e o que acabou acontecendo depois do lance da expulsão, por gentileza. Boa tarde a todos. Acredito que nesse lance é um pouco de um misto de sentimentos ali na hora, pela decisão da árbitra. Acredito que eu, como atleta profissional há mais de 10 anos, contando categorias de base profissional, nunca vivi uma situação como essa e me senti de alguma maneira injustiçado naquele momento por ter feito uma jogada que acredito eu que eu não levantei a minha perna, não tomei nenhuma atitude que pudesse de algum momento machucar o meu companheiro de trabalho, que talvez ela tenha usado esse critério para me dar um cartão amarelo. E, e naquele momento, por ter sido a primeira vez que isso aconteceu, não me recordo de outro momento ter participado de algo do tipo, pelo menos não vem à memória agora e agir daquela forma por uma contra-reação. Eu fiz uma falta, acredito que eu fiz duas faltas no jogo e as duas faltas eu sofri dois cartões amarelos e eu tenho uma relação muito boa com a arbitragem. Acredito que no Brasil inteiro, não só com a Federação Paulista, mas também de todos os campeonatos. E acredito que naquele momento eu me senti muito injustiçado pela forma com que foi conduzida a situação. Não foram duas faltas, na minha concepção, de ser advertido com cartão, porque em nenhum momento eu pratiquei o jogo perigoso ou, de alguma forma, fui desleal ao meu companheiro de trabalho. O que eu lezo muito por isso, acredito que eu defendo isso. Essa é uma causa que, para mim, é o mais importante. A partir do momento que se ah, acaba sendo com uma força desproporcional para machucar um companheiro de trabalho, não compactuo com isso, porque o futebol está ali para ser um esporte meio de também incentivo para muitas pessoas, então eu acredito que não é da minha índole, não é do meu caráter agir dessa forma. E acredito que pelos vídeos que foram mostrados, eu tive uma contra-reação que não convém com a minha pessoa, mas que foi mais por ter sido injustiçado naquele momento, na minha visão. E logo em seguida, você fez o gesto que a gente acabou de ver no vídeo, e quando a súmula que você ficou ainda dentro do túnel que leva para os vestiários.
a direção de jogo pediu que você fosse para o vestiário com a súmula que você permaneceu e proferiu algumas palavras. Queria ouvir de você a confirmação ou não, se acontecer, porque a gente não tem o vídeo da, dessa segunda parte. Então eu queria ouvir de você de novo a descrição desse segundo episódio, ou da continuação da tua expulsão, que é permanecer no vestiário e proferir palavras principalmente voltadas para a arbitragem e para a árbitra do jogo. O que Eu acredito, aconteceu nesse período? eu acredito que o período foi justamente por ter feito esse gesto, pelo qual, nesse momento, depois de ter esfriado a cabeça, acredito que ali, no momento da partida, a gente tá muito com os nervos aflorados, porque é um clássico regional, a gente sabe da importância de deixar os meus companheiros um a menos dentro de campo nesse momento. Então, foi uma contra-reação, como eu acabei de dizer, é algo que talvez ali não consigo explicar, falando agora, talvez não teria feito com a cabeça fria. Como eu disse, eu tenho uma boa relação com os árbitros, eu não tenho nenhum problema com nenhuma das arbitragens, nunca proferi nada. Quando vou às minhas entrevistas, não falo sobre arbitragem. Então, essas palavras pelo qual acabam de ser ditas, eu acabei ficando surpreso quando eu vi que isso foi relatado na súmula, porque o meu caminho foi direto ao vestiário com muita indignação, com um gesto de depois de ter sido expulso numa partida muito importante, de tristeza de deixar os meus companheiros numa situação em qual, desde o ano passado, a gente já vivia uma situação ruim e não vínhamos ganhando jogos, então eu fiz um trajeto que foi o único de ter ido até o vestiário, então isso acabou me deixando um pouco surpreso de poder ter visto isso, porque eu nunca proferi palavras como essa nem mesmo uma pessoa na rua, então quanto mais dentro de campo, onde eu quero zelar pelo exemplo às pessoas que estão assistindo. Presidente, eu não tenho mais perguntas. Obrigado, Thiago. Doutor Eli? Queria só saber o seguinte, o senhor afirma ou confirma que fez os gestos com a mão no sentido de gestos de roubo? Olha, ali naquele momento foi um misto de sentimento, como eu disse. Acho que o gesto não foi um dos melhores do que eu queria expressar naquele momento, mas como eu disse, foram 2 faltas, 2 amarelos, onde eu me senti muito injustiçado e talvez foi uma reação de talvez de expressar ali de uma má maneira, claro, deixando bem claro, mas não pensando em roubo, muito pelo contrário, mas foi o gesto que me veio à mente ali de poder expressar aquilo que eu estava sentindo. O senhor o senhor chegou a dizer essas palavras, vieram para nos roubar, vocês são ladrão? Olha, ali dentro de campo, a única coisa que eu perguntei para ela foi questionar, e na saída eu não proferi nenhuma palavra desse tipo. Questionar o quê? Questionar por que que eu tomar um cartão numa falta onde eu simplesmente pego a bola e não uso força excessiva para machucar o meu companheiro de trabalho. Senhor presidente, nada mais. Obrigado, doutor Anselmo. É só para confirmar, o senhor entende que a juíza não modificou o resultado do jogo de forma com uma má fé? Ela não, você achou que ela não agiu de má fé nesse lance para prejudicar a equipe do Bragantino? Olha, no meu entender, acredito que não tenha agido de má fé, porque eu não vejo histórico, não vi nada do tipo. Sempre foi uma árbitra que se comportou bem dentro dos jogos e a gente é ser humano, a gente erra. Talvez naquele momento foi um momento de muito, como eu disse, sentimento de poder agir daquela forma, mas eu acredito que não tenha tido tomado essa decisão, talvez para prejudicar o nosso jogo, mas de alguma maneira as decisões que a gente acaba tomando prejudica sim e a nossa equipe sofreu talvez o que não sofreria com 10 atletas em campo, no caso de linha. Entendi. O senhor entende que com o conhecimento do atleta que o senhor é em campo, o que isso prejudica uma árbitra chamando ela de vagabunda? Se você entende esse sentimento que ela possa ter? Olha, primeiramente eu lezo por respeito, então acredito que as palavras profanadas, como eles estão dizendo, num vídeo que não temos provas para dizer, onde eu vou simplesmente para o túnel, pode ser qualquer pessoa. A minha esposa é uma mulher, então eu lezo por respeito. A minha mãe é uma mulher, então não é por ela ser uma árbitra mulher que eu ia profanar uma palavra de tanta força, quando a gente sabe. E uma pessoa que está aqui justamente presente, como
desculpa, não me recordo o nome agora, o Thiago falou. Eu estou aqui justamente para provar o meu caráter. Acredito que é a primeira vez que eu venho participar de um julgamento, então tá aqui significa lesar por isso, zelar, desculpa, zelar por isso, zelar pelo meu caráter acima de tudo. Última pergunta. O senhor se retratou com ela pós-jogo? Teve alguma conversa? Não? A gente não tem a oportunidade de falar com a arbitragem pós-jogo, porque a gente é expulso, então se eu tivesse a oportunidade eu teria ido sim, me retratar e conversar, mas talvez a gente tenha novas oportunidades, porque como a gente sabe, a gente tem novas partidas, temos Brasileirão, e ela é uma árbitra FIFA, uma árbitra que eu acredito que ela é renomada no nosso futebol mundial, se eu não me engano, árbitra de Copa do Mundo, se eu não me engano, então eu teria novas oportunidades e com certeza eu me retratarei com ela e conversarei, eu e ela, pessoalmente, para que a gente possa esclarecer aquela situação. Foi relatado que o diretor pediu para o senhor deixar o campo e houve uma resistência e ficou na boca do túnel. É fato isso? Não, porque eu Não? acabo indo direto ao vestiário, então não sei em que momento foi isso. Tá, ok. Obrigado. Sem mais. Inclusive. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Guilherme. Olha, ela mesma pode dizer, eu não. Quer que fale de novo, Paulo? Não? Tá, obrigado. Acredito que naquele momento a gente tem claramente no vídeo, você não me vê insatisfeito a ponto de profanar nenhum tipo de palavrão ou algo do tipo. A minha reação é apenas de estar sendo injustiçado naquele momento. Eu não esbravejo para cima dela, eu trato ela com muito respeito, como eu sempre trato todos os árbitros. Apenas perguntei para ela o porquê que eu estava tomando aquele cartão e ela simplesmente, agora eu não me recordo quais foram as palavras, mas simplesmente me levantou o cartão vermelho, eu virei as costas, enfim. O restante, eu acredito que o vídeo já mostrou por si só. E só confirmar, a gente viu ali, era 49 do segundo tempo, quando tem a expulsão. O jogo acaba logo depois. Então, só para confirmar, entre o caminho seu pro vestiário e o fim do jogo, antes de você chegar ao vestiário, acaba o primeiro tempo e daí é o momento que todos os atletas vão pro vestiário, foi isso? Exatamente como tá no vídeo, acredito que era os 49 do primeiro tempo. Eu acabo indo e logo em seguida o apito final do jogo. Obrigado. Mais alguma prosa a produzir? Obrigado, Juninho. Presidente, só as acostadas aos autos que vão ser explorados ao longo da fala, que é um parecer da arbitragem sobre o lance, né, que a arbitragem reconhece o lance como equivocado, expulsão. Um parecer da equipe responsável pela manutenção do gramado, que não tinha nenhuma irrigação programada para o horário do jogo, então eles apontam a possível causa como pico de energia que pode ter acionado no dispositivo que ligou a irrigação. E por fim, a imagem da distância do vestiário da equipe mandante para o vestiário da equipe da arbitragem no estádio Nabi Abichedi, até para explorar tanto em relação ao Juninho quanto em relação à denúncia ao dirigente Diego Serri. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Anselmo. Em relação à falta, a Procuradoria apenas mantém aqui a tipificação. Agora, em relação após a expulsão, independente dela ter sido justa ou injusta, nada justifica o jogador falar que a arbitragem roubou, chamá-la, xingá-la, e aí temos também aqui a falta de atendimento à determinação de permanecer no campo após a expulsão. A gente privilegia aqui o artigo 58 CBJD e a Procuradoria se atém aos fatos relatados, tanto em súmula como em relatório. Dessa forma, como ele atribui um ato criminoso à arbitragem, insinuando que roubou, ou seja, levou alguma vantagem para interferir no resultado em favor da equipe adversária, é inegável que a ofensa à honra e não há outro exemplo tão claro de 243F. Assim, a Procuradoria mantém o entendimento e requer a condenação em relação
ao atleta. Em relação à inspeção, há um parecer juntado pelo Red Bull informando que houve um problema técnico, mas isso a Procuradoria entende que não exime o clube de culpa. Se há uma empresa que cuida da irrigação, ficará a critério do clube entrar com uma ação regressiva caso tenha algum custo de condenação com relação a isso. E o parecer juntado emitido pela assessoria da federação, de qual se conclui que não houve culpa em relação à expulsão, ele não traz para os autos um excludente de culpa. Dessa forma, se reitera aqui o artigo 58 e requer a condenação da mesma forma. Com relação aos últimos itens, que é o Gandula ter jogado a bola em campo e assim assumir uma conduta contrária à disciplina, bem como o Diego Serri, que é o dirigente que protestou contra as decisões da arbitragem, ele assume da mesma forma a conduta contrária à ética e disciplina esportiva. A Procuradoria reitera os termos e requer a condenação conforme capitulado. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Guilherme. Presidente, boa tarde. Só questão de ordem, pelo número de denunciados envolvidos, solicitar uma extensão do prazo regulamentar de 10 para 15 minutos, só para poder permear todos os fatos. Então, presidente, boa tarde. Doutor relator Tiago, boa tarde. Pessoal, a qual cumprimento os demais auditores presentes. Doutor que chegou após o relatório. Procurador, boa tarde. Paula, João, demais presentes, boa tarde. Bom, primeiramente agradecer o atendimento ao pedido de adiamento realizado na semana passada, justamente para possibilitar que os envolvidos, né, estivessem aqui hoje. Infelizmente, a partida pela Copa do Brasil foi marcada para hoje, teve uma alteração de data, então o Juninho está aqui justamente por estar fora dessa partida, por estar lesionado, e o Diego Serri pediu desculpas por não estar aqui. Também ele gostaria de apresentar os fatos, né, por ser denunciado, e também gostaria de explicar o ocorrido. Eu vou iniciar a defesa pelo atleta, né, o Luiz Antônio da Rocha Júnior, o famoso Juninho Capixaba, e inicialmente eu abordo a jogada, né, a denúncia no 254, né, por jogada violenta, que a gente, né, pôde ver o lance, né, além de ver, de observar, cada um poder extrair a percepção do lance. A gente tem, o Red Bull fez questão de solicitar um parecer da comissão de arbitragem desta casa por conta do que ocorreu no jogo. Nesse parecer, o Red Bull relata 6 momentos da partida em que o Red Bull entende que ele solicita o entendimento da comissão pelo que haveria ocorrido dentro de campo. Em 3 deles, inclusive um pênalti não marcado, no primeiro tempo ainda, e o lance da expulsão do Juninho, que é a aplicação de um segundo cartão amarelo, então a árbitra por si só já entende que é um lance de menor gravidade. Houve um equívoco na aplicação desse segundo amarelo por não ser um lance sequer da aplicação de um segundo cartão amarelo, né? Então a gente não está falando aqui de uma expulsão direta, que pode ter havido algum erro de interpretação da árbitra. A gente está falando da aplicação de um segundo amarelo, que culminou na expulsão e deu aso a toda essa denúncia em relação tanto ao Juninho, também em relação ao Diego. Os demais fatos são fatos apartados que a gente vai tratar separadamente. Então, especificamente em relação à denúncia por jogada violenta, o Red Bull vem pedir a absolvição do atleta, né? Não tem violência empregada na jogada, ao reconhecimento da própria comissão da arbitragem desta casa, que não houve sequer lance para expulsão, e se não fosse expulsão, seria uma falta qualquer que fosse assim, a gente teria 25 denúncias por partida, né, por falta marcada pela arbitragem. Então, o que justamente não é o fato. Então, a defesa vai pedir a absolvição do atleta em relação à denúncia no artigo 254. Em relação aos fatos que se desdobraram dessa expulsão, a gente traz aqui é muito importante, e agradeço mais uma vez o Juninho por estar presente aqui, para ele explicar o que de fato ocorreu na visão do atleta.
né? Sempre quando, e ainda mais nós, entusiastas do futebol, quando estamos sentados torcendo e acompanhando o futebol de longe, é muito fácil quando a gente tá de fora. Ah, deveria ter chutado, deveria ter passado, falar o que acontece. Quem está dentro de campo, quem está vivendo a partida e com o ânimo à flor da pele, como ele bem disse, é muito diferente. Então a gente está vindo de um contexto, né? Não sei se todos puderam acompanhar, inclusive tem um documentário no Sport TV que eu recomendo que vocês assistam, que mostra a trajetória do Red Bull do ano passado. E o Red Bull se livra literalmente na última partida de um rebaixamento, né? O Red Bull entra no Campeonato Paulista e, salvo engano, até aquele momento tinha só uma vitória contra o Velo Clube e extremamente pressionado, inclusive contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, o cenário, tudo isso mexe com a cabeça do jogador e essa introdução é justamente para demonstrar que não era uma partida simples de fase de grupos do Campeonato Paulista. Era uma partida que representava uma chance do Red Bull continuar, primeiro, na disputa do Campeonato Paulista do ano que vem e, segundo, também, como consequência, disputar a classificação para a próxima fase, que, felizmente, o Red Bull veio a lograr êxito e tem uma partida no domingo contra o Santos, válido pelas quartas de final do campeonato. Então, todo esse contexto ajuda a demonstrar qual era o estado emocional, não só do Juninho, mas de todos os atletas envolvidos, toda a delegação e a comissão técnica do Red Bull. É muito importante a gente separar o que de fato está relatado em súmula e comparar até com outros fatos que ocorreram no futebol brasileiro e que ficaram, né, são casos emblemáticos, né? A gente lembra quando, por exemplo, Emerson Sheik, numa entrevista saindo do campo, ele vira para uma câmera e fala: a CBF é uma vergonha. Ou o Fred fala: o Campeonato Carioca tem que acabar. São falas direcionadas à câmera, né, numa entrevista com a intenção de repercutir, né? Como a gente percebeu, o Juninho, na saída, ele faz um movimento muito rápido com as mãos. Ele não direciona esse movimento a ninguém, é muito importante frisar isso. Ele sai em direção ao vestiário, ele não faz esse movimento direcionado ao árbitro, ele não profere nenhum xingamento contra a arbitragem, é muito importante que se diga isso. Como vocês podem ver no relato em súmula. Na súmula, né, a Edna diz: fui informada pelo árbitro assistente 1 que o Juninho fez gestos, tá? Segundo, o assistente, o gerente da partida relata que ele teria dito algo. A gente está falando do artigo 43F, ofensa à honra da arbitragem. Se ele não direciona o xingamento à arbitragem, se a arbitragem não recebe esse xingamento, não tem como haver uma ofensa à honra, seja da árbitra, da Edna, né, como o Juninho reconheceu, uma das principais no nosso futebol, né, ou sequer a qualquer outro membro da equipe de arbitragem. Pelo relato do Juninho, pelo que eu acompanhei da partida, foi muito mais um desabafo, ainda que o gesto que ele tenha proferido não tenha sido o melhor, né? A gente não está falando em roubo, a gente está falando em sentimento de injustiça. Em nenhum momento o Juninho falou: vocês estão roubando, vocês foram comprados pelo São Paulo, não é isso, né? O sentimento é de injustiça e de uma expulsão reconhecidamente injusta, né? Então, por este motivo, a defesa vem pedir a desclassificação do 243F para o artigo 258, né? Porque não tem uma ofensa à honra da arbitragem, em nenhum momento a gente vê ele proferindo diretamente qualquer ofensa à arbitragem, né? São relatos do que ele fez, são relatos do que uma câmera pegou, do que o gerente de arbitragem viu depois do que aconteceu. Então, por isso, a defesa vem pedir a desclassificação do 243F para o artigo 258, com a aplicação da pena mínima a partir da primariedade do atleta. Em relação ao fato subsequente, parece muito claro, e até fiz questão de frisar isso tanto no vídeo, quanto se os senhores puderem analisar a súmula. A expulsão se deu aos 4 minutos de acréscimo do primeiro tempo. A partida, o primeiro tempo acaba aos 49 minutos, né, de primeiro tempo. Então, é concomitante. O Juninho é expulso, o jogo acaba. A partir do momento que o jogo acaba, todos os jogadores se dirigem ao vestiário e ali, né, acontece. Por coincidir, o momento não tem como o Juninho ter retardado a ida para o vestiário. Se isso tivesse de fato acontecido, teria acabado o jogo, todos os jogadores teriam entrado no vestiário, ele teria proferido algo e a Edna teria ouvido, porque a gente está falando de um momento que não está acontecendo o jogo. Tá? Então,
Justamente por conta disso, não tem é impossível que ele tenha descumprido uma decisão da arbitragem, considerando que o jogo acabou ao mesmo tempo em que houve a expulsão. Então, justamente por conta disso, requer-se que o atleta seja absolvido pela denúncia, por esta denúncia embasada no artigo 258, justamente por não ter impossibilidade prática de qualquer descumprimento de uma decisão, seja da árbitra, seja do gerente de operações, que talvez nem fosse o responsável por orientar que o atleta se dirigisse ao vestiário, e sim o quarto árbitro da partida. Se não foi esse o entendimento, que se entenda como uma conduta apenas a que foi que seria desclassificado do 243F para o artigo 258 e que seja entendida essas duas condutas como uma só para efeitos de análise desta comissão. Passando para a denúncia do Red Bull Bragantino, daí eu não sei se o João até poderia, não sei se os senhores tiveram oportunidade de ler o parecer, mas o parecer é muito simples. O Red Bull, né, a primeira vez que acontece isso, né, em não sei quantos jogos disputados no estádio Nabi Abichedi, e a empresa responsável pela manutenção do gramado traz um extenso relatório ali de como funciona a irrigação, e fica muito claro que não tinha nenhuma irrigação programada. Até o Red Bull questionou se tinha alguma irrigação programada por conta do horário da partida, e realmente não tinha. Né? O parecer é muito claro em relação a isso. E daí, logo ao fim, traz ali uma possível justificativa. Só subir um pouco, João. Esse último parágrafo, ele traz ali um pico de tensão externo que seria a justificativa para ter acionado o sistema de irrigação. De toda forma, o Red Bull ele fez questão de trazer, novamente nesse caso, um parecer técnico para demonstrar que não tem nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, e ainda que se entenda que tivesse sido responsável, a partida ficou paralisada por menos de 1 minuto. Foi tempo de se identificar o acionamento do sistema de irrigação, desligá-lo e a partida prosseguir normalmente. Não trouxe nenhum prejuízo ao andamento da partida. E até não teria, porque a partida estava no primeiro tempo, então isso não dá nem para se alegar que o Red Bull teria algum benefício do ocorrido. Então, por conta disso, pelo parecer apresentado, e por ser um caso absolutamente fortuito, requer-se a absolvição do Red Bull em relação à denúncia no artigo 211. Em relação ao Gandula, Nelson Miranda de Lima, o Red Bull buscou as imagens do lance. Já foram 10 minutos. Perfeito, obrigado, presidente. O Red Bull buscou as imagens do lance e não identificou o momento da expulsão. O que acontece? Buscou-se no sistema, o Red Bull oferece treinamento a todos os gandulas que prestam serviços para o clube nas partidas. Identificou-se que foi a primeira partida do senhor Nelson Miranda de Lima neste ano. E esse ano, a Federação Paulista instituiu um novo sistema de reposição de bolas no Campeonato Paulista, que é o sistema multiball, que as bolas ficam posicionadas ao redor do campo. Então, o que muito provável que tenha acontecido, a bola tenha saído e o Gandula, por estar habituado, jogou a bola para o atleta dentro de campo, sendo que o atleta estava saindo do campo para buscar a bola para realizar a arremesso lateral. Então, né, enfim, o Gandula foi expulso, mas, de novo, momento do jogo sequer justificaria qualquer cera, né? Se não me engano, era no primeiro tempo ainda, então não teve intuito algum de beneficiar o Red Bull em relação a esta conduta. Então, também se requer absolvição em relação ao Gandula, não sendo esse o entendimento, que se aplique a pena mínima convertida em advertência por conta do efeito irrisório, né, no andamento do jogo. Por fim, e daí eu peço para o João, de novo, só demonstrar a última prova juntada. Aqui eu trago para vocês a distância entre o vestiário da equipe mandante, né, que é, no caso, o Red Bull, e o vestiário da arbitragem. Tá? Então aqui a gente tem menos de, não sei, 15 metros, né, muito próximo um do outro. Diego Serra é o diretor esportivo do Red Bull Bragantino, que, né, na sua estrutura como uma limitada, é como se fosse o presidente do clube na questão do esporte. Né? A gente tem um diretor administrativo e tem um diretor esportivo, os dois são equivalentes, e a credencial do Diego permite que ele fique justamente nesse local aqui no vestiário como diretor do clube. Então, de novo, voltando ao momento da expulsão, a gente tem que a expulsão se deu aos 49 do primeiro tempo, quando a partida estava próxima ao fim, e o Diego já estava ali posicionado para receber os atletas. É normal que ele sempre participa das palavras que o técnico, né, traz para o time no intervalo do jogo. Neste momento, o Diego estava ali, e por conta de toda a situação, ele
até a súmula fala, ele questiona a decisão da árbitra. Não se fala em qualquer xingamento, não se fala em qualquer ofensa. A própria Edna não relata isso. É, de novo, o gerente disse que o Diego estava ali e proferiu algumas palavras. Não diz quais palavras, não fala em ofensa, não fala em xingamento. Então a gente não tem elemento fático, a gente não tem nada que comprove que o Diego Serri tenha, de fato, cometido alguma ofensa ao que prevê o CBJD. Né? A gente tem um relato de algo que aconteceu, mas não se fala. Ele invadiu o campo? Claramente não. Né? A gente está vendo aqui que é o espaço destinado a ele. Se ele estava justamente ali, se ele falou algo e algo foi ouvido, se foi ouvido em bom tom e fosse um xingamento, isso estaria relatado em súmula. Né? Ou não. Ele estava ali, talvez tenha protestado, talvez tenha falado com a árbitra, mas não foi nenhum xingamento conforme está disposto em súmula. Né? A gente não tem nada. O Diego, lógico, ele me passou esse relato, ele faria questão de estar aqui, mas ele está lá em Souza para partir na Copa do Brasil, para acompanhando a delegação que logo inicia a sua trajetória na competição nacional. Então, também em relação ao Diego, requer-se a absolvição em relação às duas denúncias, né? Porque, primeiro, não houve qualquer invasão de campo, ele estava no local que lhe era permitido estar, e não houve qualquer ofensa à arbitragem. Presidente, essa é a defesa. Muito obrigado pela extensão do prazo e acho que a denúncia 4, né, não só atletas, mas também o presidente e o clube, acho que precisava de uma exposição maior. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Tiago, vamos cindir o julgamento? Bom, Fica mais fácil, né? tá ok. Fica à vontade. Presidente, em relação ao atleta, em relação à acusação do artigo 254, analisando, eu revi o vídeo e, independentemente se existisse o parecer número 24 da Federação da Arbitragem, meu entendimento também foi de que era uma jogada normal de jogo, sem a violência, sem o dolo, não consegui identificar o dolo para machucar. Então, no artigo 254, jogada violência, eu acolho o pedido da defesa pela absolvição do atleta quanto a essa imputação, que era inclusive desnecessário para existir o segundo cartão amarelo. Em relação ao artigo 243F, mais uma vez, a gente agradece a presença do atleta, a agremiação de se preocupar em trazer mais elementos, levando em consideração que a súmula tem presunção. Ficou aqui, no começo eu estava muito decidido a entender e levar muito mais a sério a súmula. Contudo, até entendendo a disposição do jogo, dos vestiários, as distâncias, eu vou desclassificar para o 258, inciso 2, por conta do gesto. As palavras não ficaram tão claras, a própria arbitragem não é a que coloca na súmula, e sim é a direção de jogo que relata para a arbitragem que ouviu. Então não foi a arbitragem que ouviu as frases, porém o gesto é muito claro. E o gesto é direcionado à arbitragem. Se você acaba de ser expulso em campo e faz aquele gesto, não é para o goleiro do outro time. Não é para a torcida, é direcionado indiretamente, sim, para a equipe de arbitragem, que é o 258, inciso 2. Eu classifico para o 258, inciso 2, e por foi pelo gesto, que eu ainda considero um gesto grave. Minha sugestão de pena são 2 partidas de suspensão. Ainda teve a primeira, cumpriria mais uma. Em relação ao 258, pelo permanecer no túnel, eu não identifiquei onde fica o túnel ali pela foto. É no campo mesmo, é aquela porta. E dessa porta pro vestiário
é quanto tempo? Tem realmente um túnel ou é o vestiário já é aí? Exato. Era essa visualização que eu queria ter para entender o que é permanecer no túnel. É na porta do vestiário. Então, né, para essa imputação, eu desclassifico e absolvo o atleta, para o Bruno entender que não existe ali claramente o que é o permanecer no túnel, ficou no túnel, e as palavras, de novo, proferidas, não foram ouvidas diretamente pela arbitragem, e sim diretamente pelo diretor de jogo. Por isso que, nesse caso, minha proposta de voto é pela absolvição do atleta pelo 258, que é para permanecer no estádio. Então, só para deixar claro, doutor Tiago, na primeira, no 254 para o primeiro, inciso 2, absolvição. Isso. No 243 para o primeiro, desclassificação. Para o 258, inciso 2, 2 partidas. Isso. E no terceiro, 258, absolvição. Exato. Perfeito. Doutor Eli. Senhor presidente, eu acho que foi muito bem analisado o caso e eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Eli. Doutor Guilherme, parabéns pela defesa. Doutor Anselmo, parabéns pela denúncia. Mas eu vou votar integralmente com o relator. Então, proclamo o resultado. O atleta Luiz Antônio da Rocha Júnior, Juninho Capixaba, foi absolvido na denúncia do 254 para o primeiro. Na denúncia 243F para o primeiro, ela foi desclassificada para o 258, inciso 2, e ele levou uma suspensão de 2 partidas, e no 258, que é a terceira imputação, ele foi absolvido. Doutor Tiago. Obrigado, presidente. Em relação à agremiação, pela imputação do 211, em outros julgamentos a gente sempre ouviu a questão do caso fortuito, poxa, não, a gente não tinha o controle, mas confesso que esse é o primeiro caso que eu pego em que existe um laudo, uma explicação técnica para o que realmente aconteceu. Não foi, porque, poxa, choveu bastante, a gente... Nesse caso, presidente, diferente de outros casos, tem um parecer técnico emitido por um profissional habilitado. Então, eu acredito que esse profissional, tendo registro no CREA, não colocaria o seu registro, seu nome num documento com informação que não fosse verídica. Então, constitui ali para mim uma prova muito, muito forte, que mesmo que ocorrido com caso fortuito e tenha causado 1 minuto de atraso, nesse caso eu absolvo a agremiação. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Eli. De uma forma, senhor presidente, eu acompanho o relator. Nesse caso aqui, se tivesse a possibilidade de advertência, eu daria uma advertência. Mas como não tem, então também vou votar com o relator. Doutor Tiago. Proclamo o resultado. Na denúncia contra o Red Bull Bragantino no artigo 211 CBJD, por unanimidade, absolvição. Obrigado, presidente. Em relação ao Gandula, senhor Nelson Miranda, a tipificação 258 é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética esportiva não tipificada pelas demais regras deste código. A descrição que está na súmula, para mim, é a descrição da função de Gandula. Colocar a bola de novo, né? Colocar a bola em campo. Não tem uma descrição melhor de como foi colocada essa bola, com qual intensidade, com se proferiu alguma coisa. Contudo, ainda tem o Gandula ele foi expulso, então foi de alguma maneira criticado ou a arbitragem entendeu que a forma com que foi recolocada a bola em campo infringiu alguma regra do CBJD. Então, por esse motivo, eu aplico advertência no Gandula. Mas que não esteja muito claro e descrita a maneira com que foi, eu considero que a arbitragem ainda sentiu ali, teve algum peso para que seja inadequada a atitude do Gandula para que seja recolocada a bola em campo. Por isso, pro Gandula, minha posição de voto é 258, convertida em advertência, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Eli. Senhor presidente, eu acompanho também. Obrigado.
Todo mundo sabe aqui que com gandulas e pessoas extra do jogo eu sou bem rigoroso, mas nesse caso o doutor Guilherme trouxe um argumento que eu achei bastante interessante, então eu vou votar com o relator nesse caso. Então, o Gandula Nelson Miranda de Lima, por unanimidade, foi condenado à pena de advertência no artigo 258 do CBJD. Doutor Tiago? Obrigado, presidente. Em relação ao dirigente, senhor Diego Serra, talvez esse é a parte mais difícil desse processo. Porque depois, com as imagens, ficou muito claro o quão próximos são os vestiários. A disposição do estádio, ela favorece, inclusive, quem está em cima ali, a fala qualquer coisa e ser ouvido na parte de baixo. Ah, a forma com que está descrito de novo na súmula da partida, que o dirigente ele reclamou da arbitragem, não fala como foi essa reclamação. Descontamento com a arbitragem ela pode ocorrer, ela ocorre durante toda a partida. A invasão, eu não consegui entender como ela foi realizada por falta de mais detalhes do relatório. Nesse caso, presidente, e já entendendo que haverá talvez pedido de acordo, eu vou aplicar o princípio jurídico em dúvio pro réu, porque eu não consigo visualizar e na prática, com a releitura agora da súmula, identificar como foi feita essa invasão, quais palavras foram dirigidas à arbitragem. Enfim, não vou pressupor atitudes de como poderia ter feito a reclamação, mas não está mais descritivo, não existe um descritivo com mais detalhes para entender como foi essa invasão. Ele estava na porta, não estava, enfim. Então, nesse caso, eu vou aplicar o princípio duplo pro réu e vou absolver o dirigente das acusações, presidente. Doutor Tiago, parabéns pelo voto, ficou muito claro, o senhor conseguiu minuciosamente trazer todos os elementos necessários para os votos. Doutor Eli. Sem dúvida, pela generalidade, como consta, eu também acompanho o relator. Obrigado. Eu acompanho o relator também, gênero, número e grau. A súmula não deixa claro o que aconteceu, então não tem como condenar. Então, por unanimidade, Diego Serri, dirigente do Red Bull Bragantino, foi absolvido na denúncia aqui apresentada. Obrigado. Gente, muito obrigado. Única e exclusivamente por conta da condenação ao Juninho, a defesa requer a lavratura da corda, mas obrigado, parabéns pela condução dos trabalhos. Desejo a todos uma ótima sessão. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Então, segundo pedido de preferência, processo 122/2025, São Caetano contra Araçatuba, Paulista 4, profissional, jogo realizado na quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, denunciado João Gabriel de Bonito Nascimento, do São Caetano, artigo 254-A, para o primeiro inciso 2 do CBJD, o relator, Dr. Rafael Valentini, que tem a palavra. Alô? Senhor presidente, boa tarde. Inicialmente, pedir desculpa pelo meu atraso, a despeito de toda a chuva que caiu na cidade de São Paulo. Não se justifica o atraso, mas de qualquer forma, está formalizado aqui meu pedido de desculpas e respeito ao tribunal. Aqui se trata, senhor presidente, de uma acusação pelo artigo 254-A, por parte do atleta João Gabriel de Bonito Nascimento, da equipe do São Caetano, que recebeu um cartão vermelho por desferir um chute nas pernas do seu adversário. E esse adversário, segundo consta na denúncia, estava no chão quando a partida se encontrava paralisada. Não houve atendimento médico, mas o atleta atingido conseguiu retornar à partida. Há um registro em vídeo e descrito da denúncia do lance. Houve defesa escrita apresentada pelo São Caetano e, ao final, como já dito no início, a Procuradoria requer a condenação do atleta denunciado nos termos do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º do Código do CBJD. Obrigado, doutor Rafael. Então, nós temos vídeo e o atleta. Perfeito. Então, vamos ver o vídeo primeiro, daqui a pouco o João Gabriel vem aqui.
Ficaram satisfeitos? Vamos ver de novo. Satisfeitos? João Gabriel, por favor. Entrega o documento para eles. Por favor, pode sentar. Relator, quer tomar o depoimento? Sim, senhor presidente. João Gabriel, boa tarde. João Gabriel, só para eu entender, a imagem é bastante clara, no meu modo de ver, pelo menos? Oi? Ah, perdão, desculpa. Achei que o microfone não estava retomando. Sem problema, senhor presidente. A imagem é bastante clara, eu queria entender o seguinte: se o atleta atingido. Primeiro, o senhor atingiu o atleta? Eu chego a empurrar ele com a minha canela. Eu não chego a dar chute nenhum. Ele disse alguma coisa para você? Houve alguma provocação nesse contexto? Não, não. Eu até pedi ao advogado hoje para que eu pudesse falar para, sabe, de coração aberto, nada escrito, não. Eu queria realmente falar do meu coração. É, eu nunca, não sou, e espero na minha vida nunca ser um cara de violência, muito pelo contrário. Eu sempre fui capitão nas minhas equipes, em todos que eu passei, e se puxar meu histórico, acho que eu não tenho nenhum cartão vermelho por nada na minha carreira. E o que aconteceu foi que eles cobraram um lateral. E nesse momento eu ganhei na disputa de corpo. Aí a gente vai pro chão, ele fica segurando a bola, ele fica. Esqueci a palavra, mas ele fica retardando assim o jogo, sabe? Ele fica segurando a bola. E eu tento pegar a bola rápido pra cobrar. E aí ele fica na minha frente, eu empurro ele sim com a minha canela, mas com de jeito nenhum na minha vida, de coração aberto, pra machucá-lo ou causar dano nenhum. Isso de forma alguma, até porque eu sei que ele é sim meu adversário dentro de campo, meu oponente dentro de campo, mas fora de campo ele é um colega de sonho. A gente tem o mesmo sonho, eu tenho certeza que ele tem o sonho dele de dar uma boa vida para a família dele, e é a mesma coisa que eu tenho também, então de forma alguma quis lesá-lo ou feri-lo dentro de campo, jamais. Eu estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Tiago. Tem perguntas, presidente? Obrigado, doutor Eli. Bem, tem nenhuma pergunta. Antes de passar para o doutor Anselmo, qual parte do seu corpo tocou no adversário? Chega a tocar a minha canela, porque ao gramado ele prende meu pé e pega a minha canela nele. Ok, sem mais perguntas. Doutor Anselmo? Sem perguntas, presidente. Doutor Fábio? Não? Tem defesa escrita. Desculpa. Obrigado, João Gabriel. Obrigado. Posso ir? Ah, tá bom, obrigado. Doutor Anselmo tem a palavra. Presidente, a imagem é clara. Infelizmente, o atleta ali no momento de destempero, realmente o jogador adversário ali segura a bola e acho que na afã ali de retirar a bola se criou ali um certo tensionamento e na visão da procuradoria ele desfere o chute. Forte ou fraco, ele desferiu o chute e dessa forma é necessária a condenação do denunciado em razão da infração supratranscrita nos termos do 254A, parágrafo 1º, inciso 2. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Pode fazer o resumo da defesa escrita e depois já pode ir para o voto. Com relação à defesa, senhor presidente, o pedido, em linhas gerais, foi de que pede o pedido para desclassificação ao artigo 250 do CBJD, por entender que não houve ali um chute, não está presente a hipótese do 254 posto na denúncia, que não se tratou de um chute. Basicamente, é esse o pedido, a defesa, senhor presidente. Pode partir para o voto, doutor Rafael. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu agradeço a presença do atleta João Gabriel. Eu me sensibilizo com a sua fala, inclusive que o senhor compreende, enfim, que se tratou de uma atitude impensada contra um colega de profissão, alguém que tem o mesmo sonho que você. E fico muito feliz com a sua presença aqui, que demonstra realmente bastante hombridade e alguém que está disposto a falar sobre o que aconteceu. Dito isso, eu, pedindo todas as vênias, eu
ouso discordar do Dr. Anselmo, para acolher o pedido do São Caetano para que haja desclassificação. Acho que não é possível, João Gabriel, a absolvição. Me parece que a imagem é muito clara de que houve realmente um contato, que não havia qualquer tipo de necessidade naquele contexto, mas em termos de proporcionalidade, me parece que a conduta ela se aproxima muito mais a um ato desleal previsto no artigo 250 do que a conduta do 254. Quando o 254 ela fala em agir de forma, um chute de forma contundente ou visando provocar um dano, e acho que a imagem deixa bem claro que não é bem isso que se enxerga, né? Então, até por uma questão de proporcionalidade, trata-se de um atleta que não é reincidente, não houve nenhum dano, na verdade, ao atleta atingido. Eu acolho o pedido do São Caetano para desclassificar a conduta imputada para o artigo 250, então, portanto, um ato desleal, aplicando uma pena mínima de uma partida de suspensão. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Tiago. Acompanho o relator, presidente. Doutor Eli. Senhor presidente, eu acompanho, mas eu queria só alterar a fundamentação, porque eu não considero que o ato foi desleal. Porque desleal teria sido se ele tivesse chutado de uma forma com o objetivo de poder causar alguma lesão. Mas no caso aqui, eu considero que pode se considerar ou se enquadrar como sendo uma prática hostil. Então, somente neste aspecto, para poder enfatizar que eu não vejo aí a culpa, desculpa, não vejo o dolo, e sim a culpa que eu considero como sendo o ato hostil. Uhum. Obrigado, doutor Eli. Eu concordo com a argumentação trazida pelo doutor Eli, mas no final das contas, então, fica o atleta João Gabriel de Bonito Nascimento, por unanimidade, uma desclassificação da denúncia do artigo 254A para o primeiro inciso 2 para o 250, há uma suspensão de uma partida. Por unanimidade. Tchau, tchau. Então, agora nós voltamos para a pauta normal. Próximo processo, processo 100 de 2025, Lemense contra Marília Paulista 3, partida realizada na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, denunciado o Lemense no artigo 211, relator doutor Eli. Tem a palavra. Senhor presidente, o relatório, a denúncia é oferecida objetivando enquadrar a equipe mandante Lemense no termo do artigo 211, por não oferecer infraestrutura para a realização da partida, em função das duas áreas de metas estarem em péssimas condições. Ao mesmo tempo, a súmula traz relato que foi solicitado à equipe mandante que colocasse areia em uma das metas e foi atendido. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Qual o nome do doutor? Eduardo. Eduardo, tem provas a produzir? Sim, presidente. Tem um vídeo Por e um favor. documento. Doutor Marcelo, tem provas a produzir? Só um minuto. É o outro. Então, por favor. É outro vídeo, acho que. É. Em relação ao jogo do Lemense contra o Marília, a gente teve um imprevisto no dia antes, teve uma chuva muito forte, então, ficou algumas partes do campo, então, também iniciou a nível do gramado, logo após isso aí, então, foi uma vistoria, o gramado foi aprovado. Só que a chuva foi muito forte no dia antes, então aí danificou algumas partes, mas nada que possibilitou ele não desenvolver o jogo, ele nosso Lemense, e que fez as medidas necessárias aí, a ter o jogo, chuva, mas nada possibilitou ele ter uma boa partida, e teve aí gols maiores. Realmente, a chuva que ele teve no verão, não só danificou o estádio, como danificou muito a cidade. Uma chuva bem forte, que passou ali complicado o time. Mas logo após a gente já teve a melhoria do gramado, a gente feito a vistoria, e
Então agora tá tudo certo. Só houve esse finalmente por causa da chuva forte de 4 horas no dia antes. Só para deixar claro quem fez o relato? É o diretor do clube. Ok. Gramado. Poderia até ter trazido aqui fotos demonstrando essa melhoria, mas eu entendo que a chuva só serviu de desculpa para uma situação que se encontra lá das condições desse local da partida. Assim, a Procuradoria entende que a tipificação está correta, no sentido de que deixou de manter o local com a infraestrutura necessária para garantia da realização da partida. Dessa forma, pleiteia a condenação conforme capitulado. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor, tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente, todos da mesa, procuradoria, doutor, secretaria sempre benevolente com os pedidos nossos. De fato, houve uma chuva horas anterior, não foi nem um dia antes, foi horas antes. E essa chuva, ela foi imprevisível até pelas condições da cidade lá, pela a proporção que eles esperavam. O gramado passou por uma vistoria dias antes, poucos dias antes, está anexado nos autos um laudo que é acho que dia 24, que foi logo depois dessa partida, perfeito estado, mas infelizmente essa chuva torrencial ela causou prejuízos na cidade e no gramado. É um evento imprevisível. Caso fortuito, força maior, acho que se enquadra muito bem nesse caso. O Lemense nunca teve problema com gramado, nunca teve problema, nunca teve uma súmula que chegasse perto desse tipo de problema. E por conta disso, a defesa requer a absolvição, o princípio da proporcionalidade, caso fortuito, força maior, que se enquadra bem em relação à chuva, que foi muito desproporcional. Obrigado, doutor. Doutor Eli, tem a palavra. Senhor presidente, existe uma portaria que foi assinada pela diretora de Segurança e Infraestrutura e VAR da Federação Paulista de Futebol, a portaria número 60, de 24 de fevereiro de 2025. Esse jogo aconteceu no dia 5/2. Portanto, acredito eu que para ser expedida essa portaria liberando o estádio para jogos organizados pela federação devido às melhorias das condições de infraestrutura. Portanto, acredito que essa situação ocorreu menos de 20 dias, tá, entre a redação do jogo e a vistoria propriamente dita. Então, eu continuo com o voto para dizer o seguinte, que é público e notório que nos últimos meses, por ser a estação de verão e época de chuvas constantes, bem como os campos onde são demandados jogos têm sido utilizados constantemente e que em todos são utilizados grama natural, é quase que impossível manter tais campos em padrão em perfeito estado, da forma em que todos gostariam que fosse, principalmente os jogadores. No caso concreto, a solicitação para que fosse colocada areia em alguns lugares para minimizar o problema foi prontamente atendido. Diante disso, senhor presidente, a minha proposta de voto, diante das circunstâncias por todos conhecidas, é no sentido de absolvição da equipe da Lemense. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Doutor Tiago. Acompanhe o relator, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Rafael. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o brilhante voto, doutor Eli, e acompanho integralmente. Obrigado. Eu vou, pela primeira vez, discordar aqui. Estou vendo a ficha disciplinar do Lemense. Já tem 2 condenações aqui pelo 191, né? Deve ser atraso, alguma coisa do tipo. Outra condenação da equipe no 258, inciso 2. O que eu vou falar agora não tem a ver com o meu voto, mas eu já fui ver jogo lá no Lemense, achei, já faz uns 2, 3 anos, achei o estádio em péssimas condições na época. Me chamou a atenção do jogo ter sido 5 de fevereiro e só dia 24 ter saído essa portaria.
Então eu voto pela. E com todo respeito ao doutor, dizer que chuva é caso fortuito em fevereiro no Brasil, para mim não faz nenhum sentido. Todo mundo sabe que chove nessa época. Então eu voto pela condenação numa multa de R$ 2.000. Então profiro o resultado. Por maioria, houve a absolvição do Lemens no artigo 211 do CBJD. Obrigado, doutores. Bom trabalho a todos. É. Bom, então. Isso, da Ana. É da Ana. Isso, ela estava aqui. Pode subir aí. Exatamente. Então, processo 102, 2025, né? Rio Branco contra Francana, Paulista 3 profissional, partida realizada dia 5 de fevereiro, uma quarta-feira. O denunciado é o Matheus Vinícius do Prado, atleta francano, artigo 243 para o primeiro. O relator, doutor Eli, mas antes vou passar a palavra para o doutor Anselmo, que ele me pediu, aí logo em seguida passo para o relator. Falei. Pensei que eram meus pensamentos. A Procuradoria requer a retificação da denúncia no 25 para o 258, parágrafo 1º, inciso 2º, entendendo que é um desrespeito aqui. Você é um pipoqueiro, chutar a bola foi um desrespeito à arbitragem, não uma ofensa à honra. É o que pleitei. Obrigado, doutor Anselmo. Desculpa, doutor Rafael. Então, só para deixar claro, o processo 101 de 2025 foi adiado. Doutor Eli Senhor tem a palavra. presidente, está sendo alterado. Hoje é o 102. Hã? 101 foi adiado. Hoje é o 102. 102. Isso. Isso. Então, Só deixei claro que o 101 foi adiado. Só isso. tá. Não, eu quero saber o seguinte: é que houve a alteração da Isso, saiu do fundamentação. 243E, foi para o 258, para o primeiro inciso 2. Tá ok, senhor presidente. Senhor presidente, Doutor Eli, só para consertar, parágrafo 2º, inciso 2. tá. Senhor presidente, o relatório, nos termos da denúncia, o jogador Matheus Vinícius do Prado, atleta do Francana, foi inicialmente advertido com cartão amarelo aos 56 minutos do segundo tempo por ter jogado a bola para longe, retardando o reinício do jogo. Na sequência, recebeu o cartão vermelho por ter proferido as seguintes palavras: "Você é um pipoqueiro", dirigindo-se ao árbitro da partida. Não foi apresentada defesa escrita, é o relatório que considero necessário, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Doutor Anselmo. Prova de vídeo, presidente? É o depoimento só do.
Doutor Anselmo. Presidente, o vídeo apresentado só demonstra que houve o ato, ou seja, a confissão aí do denunciado, e conforme retificação da denúncia, requer a condenação pelo 258 e seus seguintes. Obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Né, com relação aqui ao Matheus, né, ele veio aqui, ele gravou o vídeo, fez questão que eu juntasse. É interessante, né, o que chama a atenção, que a expressão utilizada, que ele confirmou, né, você falou do pipoqueiro, é uma expressão que normalmente é usada para atleta, né? Então, eu estava aqui pensando, poxa, mas nem se encaixa. Eu acho que até o árbitro poderia ter aplicado um amarelo, porque, por analogia ao direito, ao processo penal ali, seria aqui no caso, uma infração impossível, porque como é que você xinga alguém de um negócio que não é nem usado, né? Porque normalmente a gente fala, o atleta que. E ainda, se você chama um atleta de pipoqueiro, né? Aqui no futebol brasileiro, significa que o atleta ele tem medo, ele hesita, né, em alguma jogada, ou é aquele atleta que sempre vai lá e perde um pênalti, né? Então, não seria nem diretamente uma ofensa, né? Acho que não seria nada grave, eu acho que foi cirúrgico, o doutor Anselmo, ele desclassificar, reclassificar, né, na verdade, para o 258. De qualquer forma, o atleta é primário, né? Eu entendo que as palavras aqui proferidas tiveram um baixo aqui potencial ofensivo. Primeiramente, eu peço absolução, mas caso os senhores entendam de forma divergente, subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação, né, no 258, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Eli. Senhor presidente, meu voto é no seguinte sentido. Eu não considero que a frase "você é um pipoqueiro" tenha gravidade suficiente para ofender alguém em sua honra. Por essa razão, proponho a condenação mínima convertida em advertência ao atleta Matheus Vinícius do Prado, considerando ainda que já foi punido com cartão vermelho e automaticamente ficar fora da partida seguinte. Este é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Doutor Tiago. Ficou então quantas partidas, doutor Lima? Uma convertida em advertência. Eu vou acompanhar o relator nesse julgamento. Obrigado, Doutor Rafael, obrigado, doutor Tiago. Eu acompanho também. Eu vou divergir porque eu vou explicar. Para mim, isso aqui não aconteceu nada demais. Pipoqueiro, eu estava pensando exatamente o que você falou. Pipoqueiro não é uma ofensa para juiz. Se fosse para o jogador, até é uma ofensa bem levinha, né? Exato, e para o juiz, eu achei até sem sentido. Eu vou votar pela absolvição. Então, procurou o resultado por maioria. O atleta Matheus Vinícius do Prado, no processo 102/2025, foi condenado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, à pena de advertência. Próximo item da pauta, processo 119/2025, Araçatuba contra Penapolense, Paulista 4, profissional, realizado no sábado 15 de fevereiro de 2025. Denunciado é o atleta Pablo Ricardo Perazza Adame de Oliveira, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Relator, doutor Tiago Nicásio de Lima, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Doutor Fábio, você pode ser relatório e voto? Tem, acho que... Tem letra escrita. O do 119. 119. Tem letra Então tá escrita. bom. Então, perfeito, doutor Anselmo. Doutor Tiago, desculpa. Obrigado, presidente. Traz-se processo disciplinar em face do atleta Pablo Ricardo, da equipe do Araçatuba, porque consta da súmula da partida que o atleta foi expulso de campo por dupla advertência após receber o segundo cartão amarelo por segurar seu adversário pela camisa e impedir um ataque promissor da equipe contrária. O atleta existe a prova de vídeo, o atleta
possui um antecedente, teve sido inclusive condenado pelo 254, parágrafo 1º, na 4ª comissão, em processo do ano passado, e houve apresentação de defesa escrita, presidente. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Tiago. Vamos ver o vídeo. Tranquilo. Não, ele deu amarelo. É segundo cartão. Mas foi segundo cartão. Satisfeitos? Doutor Anselmo. A Procuradoria reitera os termos apenas. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Fábio. Não, é defesa escrita. Defesa escrita. Tiago, faça o resumo, por favor. Presidente, o resumo do resumo trata a defesa apresentada entender que o ato não foi praticado intencionalmente, levou em consideração que trata-se de um mero disputa de bola entre os atletas, não existiu dolo de ser hostil, e muito menos consciente de machucar o atleta adversário, agredi-lo. Por isso, a defesa pede a absolvição do atleta e, caso em condenação, seja observada a primariedade, na verdade não é primário, e como as circunstâncias previstas no 182. Essa é o resumo do resumo, presidente. Pode partir para o voto, doutor. Presidente, depois de analisar, eu assisti esse vídeo várias vezes, inclusive com um slow motion ali, né, com velocidade reduzida, para entender melhor a jogada. O atleta, ele erra o tempo da bola. Então ele vai em direção à bola e ele tenta fazer um movimento que ele não consegue. Vai perder, sabe que vai perdendo a velocidade, faz ali a falta impedindo o avanço do atleta adversário em direção ao gol. Contudo, presidente, e foi até o motivo pelo qual eu perguntei para o doutor Eli no processo anterior se havia sido uma pena ou não, e com base, inclusive, também no seu argumento da fundamentação do processo anterior, eu entendo que a punição do atleta em campo, eu entendo que foi uma mera disputa de bola. Não consigo entender que seja justificado para classificar dentro dos 250. E o doutor Bernardo, num dos últimos processos, ele levantou uma questão muito interessante e eu gostei e fui estudar um pouco mais a fundo sobre o que diz o início do código do CBJD. E o TJD, para evitar interferência mínima nas partidas, sempre preservando o resultado. Qualquer punição agora seria, a meu ponto de vista, desnecessário e desproporcional. Então, porque eu não preciso da proporcionalidade, inclusive obedecendo uma diretriz e um princípio do Código de Justiça Esportiva, que sempre que possível deve prevalecer o resultado das partidas, evitando interferências desnecessárias, eu não entendo a classificação para o 250 e minha proposta de voto é a absolvição do atleta nesse sentido. Já está de bom tamanho a expulsão dele na partida. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Eli. Senhor presidente, eu acompanho o relator acrescentando exatamente aquilo que nós já discutimos em outros julgamentos, que uma coisa é
o atleta ser expulso diretamente com cartão vermelho. E a outra situação é quando o cartão vermelho é consequência de 2 amarelos, o que significa que as faltas cometidas não tiveram gravidade, além daquilo que ele já foi punido com a expulsão e, consequentemente, deixar de jogar a partida seguinte. Então, por essa razão, eu considero que ele já está advertido, já foi advertido, já foi penalizado, e então eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Eli. Doutor Rafael. Acompanho integralmente, senhor presidente. Endossando cada um. Punição já dada. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns, doutor Thiago. Eu pensei exatamente a mesma coisa, uma falta de jogo. Não foi ato hostil nem desleal, foi uma falta de jogo. Então, por unanimidade, processo 119/2025, por unanimidade, o atleta Pablo Ricardo Peraz Adame de Oliveira, do Araçatuba, foi absolvido. Próximo processo da pauta, processo 120 de 2025, Matonense contra São Caetano, Paulista 4, realizado no domingo, 16 de fevereiro de 2025. O denunciado é o atleta Luiz Eduardo da Silva Rocha, do Matonense, no artigo 254, para o primeiro, inciso 1. Relator, doutor Rafael Valentini, que tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se, em resumo, de denúncia contra o atleta Luiz Eduardo da Silva Rocha, que foi expulso com cartão vermelho direto, após, durante uma disputa de bola, desferir um pontapé com força excessiva, atingindo o joelho do seu adversário, segundo a Procuradoria, colocando em risco a integridade física do atleta atingido. Assim, pede à Procuradoria a condenação do atleta nos termos do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º, não teve defesa escrita pela Matonense e acho que é isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Tem prova de vídeo? Vídeo. Hoje Vamos ver primeiro. 84-43. Já olhei aqui. Peço perdão por ter mencionado, mas consta na denúncia a descrição do link. Não tem o tempo e não está em azulzinho. Isso aí. Bora. Oi? Não me recordo. Não, eu acho que não. Eu já tinha visto, acho que não tem não, viu? Passou a famosa vassoura. É verdade. Doutor Anselmo. Presidente, a Procuradoria também vai requerer aqui a reclassificação por 250. Parágrafo 1º. 250 caput só. Uma vez verificado o vídeo da partida. Obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com a reclassificação, né, no 250, então, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência, né?
em favor daqui do atleta, tem a primariedade, né? E é interessante ressaltar que ele é o zagueiro e o jogo estava demandando aqui pelo histórico de gols, o jogo estava demandando muito mais deles, porque principalmente da zaga do Matonense, porque ele estava 2-0, o São Caetano fez 2-1, né? Então, e estava crescendo, tanto que depois da expulsão dele, ainda o São Caetano empatou, então ficou 3-3 ali, né? Então, pela primariedade, pela não necessidade aqui de atendimento médico, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima cometida a advertência. É a defesa. Doutor Rafael. Obrigado, senhor presidente. Sem mais delongas, meu voto é propondo a desclassificação mesmo para o artigo 250, pena mínima de um jogo, não só pelo fato de que o atleta atingido não teve maiores consequências, mas também pela primariedade do atleta. Só acho que não cabe aqui, não caberia advertência, porque acho que há situações um pouco menos graves, ou mais leves, melhor dizendo, que justificariam essa desclassificação. Doutor Rafael, parabéns pelo voto. Doutor Tiago. Com o relator, presidente. Doutor Eli. Relator, senhor presidente. Eu voto também com o relator e faço questão de destacar, pode ser que o atleta não goste, achei que ali faltou um pouco de técnica na hora de ir na bola e fazer a falta, eu não vi maldade. Então, proclamo o resultado, processo 120 2025, o denunciado da Matonense, Luiz Eduardo da Silva Rocha, né, houve a reclassificação para o artigo 250 caput e ele foi condenado por unanimidade a uma partida. Então, último processo da pauta, hoje o Johnny e Paula nos ouviram. Processo 121/2025, Paulista 1, Novo Horizontino contra Mirassol, partida realizada numa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. O denunciado é o treinador de goleiro do Novo Horizontino, o Carlos Eduardo Moreira, no artigo 250, para o primeiro, inciso 2. Relator, doutor Eli, que tem a palavra. Senhor presidente, eu acho que tem um vídeo. Posso Bora. fazer? Isso. Tá bom. Senhor presidente, conforme consta da súmula e da denúncia, o treinador de goleiros da equipe Grêmio Novo Horizontino, senhor Carlos Eduardo Moreira, teria empurrado de maneira agressiva o jogador da equipe adversária, senhor Alain Pereira, em Pereur, com a camisa 33, quando o jogo estava paralisado, recebendo cartão vermelho, sendo denunciado nos termos do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, não tendo sido apresentada defesa escrita. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Vamos ver então o vídeo. O rapaz é o de boné ali, só para chamar a atenção. Não, ele tá ali. Tá atrás, ali atrás. Sim. Mais uma vez, por favor. Satisfeitos? Doutor Anselmo. Presidente, nós temos aqui o relato de súmula e o vídeo, infelizmente, ele corta ali a cena. O que eu passei várias vezes essa cena, o que se demonstra ali é que no momento que se encaminha ali para uma amenização dos ânimos de uma situação de lateral, o preparador de goleiro
e frise-se, né? Sempre desvirtuando as suas funções de campo. Ele se encontra ali no meio dos jogadores da equipe adversária. É o rapaz de boné. Ocasião em que constata uma conversa mais enérgica entre ele e o jogador do Mirassol, que é o atleta de barba. Nesse momento há um corte de sequência e aí nasce uma nova confusão ali, provocada por uma revolta dos jogadores do Mirassol. Simultaneamente ali se percebe o quê? Que a árbitra também ela vê o lance e corre de forma enérgica e aplica o cartão vermelho para o atleta. Assim, observando aí o princípio da veracidade da súmula, se entende que houve uma prática de ato desleal ou hostil. Houve um empurrão assintoso aí ao companheiro ou ao adversário, fora da disputa da jogada. Assim, a Procuradoria requer os termos e requer a condenação conforme capitulado. Obrigado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Ao analisar o vídeo, eu tive uma interpretação diferente, porque desde o início, o denunciado estava ali, aparentemente, para separar e evitar realmente que tivesse alguma briga, né? Tanto que eu percebi que ele não estava empurrando só, ele não empurrou só o atleta aqui, ele estava empurrando até os dele, inclusive, ele estava empurrando todo mundo ali, tipo, separando com a mão no peito e tal, e ali, eu posso estar equivocado, mas parecia que o atleta que ele empurrou era um atleta que estava um pouco mais arisco ali. Então, não sei se ele estava tentando evitar que o atleta chegasse de novo naquele círculo que estavam discutindo, né? E por isso ele empurrou, né? Tá bem descrito aqui, a árbitra estava em cima do lance. Pode ser que tenha sido um empurrão agressivo, porém, o vídeo me gerou uma dúvida de que se ele não estava empurrando para afastar mesmo e sem uma intenção de empurrar para hostilizar, né? Ou por ser um ato hostil nesse caso. Dessa forma, primeiramente, eu peço a absolvição, porém, subsidiariamente, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, caso os senhores entendam que o empurrão tenha sido, não tenha sido para afastar ali, evitar qualquer briga, né? E ele é primário, inclusive. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Eli. Senhor presidente, meu voto é no seguinte sentido. Considerando o princípio da veracidade da súmula, tenho como verdadeiro o fato relatado na denúncia. Entretanto, apesar do denunciado ter recebido cartão vermelho e, em consequência, ter sido expulso de campo, não vejo que a irregularidade cometida tenha sido gravíssima, principalmente pelo fato de nós também termos condições de considerar que todos esses fatos aconteceram dentro de uma situação de tumulto. Então, não foi algo deliberado individualmente com a intenção de. Por essa razão, deverá receber a punição correspondente a uma única partida. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Doutor Rafael. Eu acompanho. Desculpa, parabéns pelo voto. Eu ia parabenizar, acabei esquecendo. Perdão, Obrigado. doutor Rafael. Eu parabenizo, então, senhor presidente, o voto e acompanho, inclusive, o voto do doutor Ali. Doutor Thiago. Acompanho o relator, presidente. Eu ia votar pela advertência, mas o voto ficou tão bom que eu vou votar pela uma partida. Então, proclamando o resultado, processo 121/2025, o treinador de goleiro do Novo Horizontino, Carlos Eduardo Moreira, foi condenado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a uma suspensão de uma partida. Declaro encerrada a sessão. Obrigado.